Destaque Rural Notícias. E a gente vai falar agora sobre clima e a gente convidou o meteorologista da Climatempo, falando direto de Piracicaba, em São Paulo, via Skype, o João Castro. Tudo bem, João? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo jóia, graças a Deus. João, então, a gente te convidou aqui para você falar com a gente sobre clima, né? Sobre o tempo, enfim, porque a gente está entrando agora neste período aí, né, de safra das safras de inverno. Logo ali na frente também vem as safras de verão. A gente tem algumas situações que estão também impactando aí até nos preços, nas cotações de soja, e também lá na frente podem impactar outras culturas por causa do clima nos Estados Unidos. E a gente queria bater um papo contigo justamente por isso, para a gente, em primeiro lugar, entender um pouco do clima, né? O que a gente pode dizer, porque assim, às vezes a gente, quando fala sobre tempo, sobre previsão do tempo e sobre clima, para algumas pessoas é a mesma coisa, mas tecnicamente, previsão do tempo, clima, é a mesma coisa? Não, são coisas bastante distintas, né, falando tecnicamente, então a gente pode aproveitar a oportunidade para deixar isso claro aí para o pessoal que nos assiste. Bom, tempo, na verdade, quando a gente fala de previsão do tempo, nós estamos falando do prognóstico, né, de uma estimativa das condições de temperatura, de chuva para os próximos dias. Então, quando você assiste o telejornal, quando você lê o jornal, quando você vê uma notícia falando de previsão do tempo, você está vendo com um curto período de tempo, falando daquela sucessão de dias. Hoje, a previsão para hoje, para amanhã, para depois de amanhã. Então, é uma janela pequena de tempo. Então, o nosso amigo produtor, ele está organizando o seu plantio. Então, ele vai trabalhar uma semana, duas. Então, ele quer acompanhar aquela sequência de dias. Então, ele está olhando a previsão do tempo. Sim. Trazendo de novo um exemplo bastante prático, agora para a gente entender o que é o clima. Quando a gente fala de previsão de clima, a gente está querendo se referir num período longo de tempo. Então a gente vai dizer assim, olha, a previsão de clima, a tendência climática é que em outubro nós tenhamos um mês mais seco ou um mês mais chuvoso. Sim. Então você repare que agora eu estou falando do mês, e não de um dia específico, lá de outubro. Também estou falando de uma tendência. Olha, a média para o mês de outubro, a tendência é que fique nas temperaturas mais elevadas ou mais baixas. Então, a grande diferença é essa, qual o período que eu estou analisando, e também a questão de clima, eu estou dizendo muito de médias. As médias serão de uma determinada maneira. Bom, a gente sabe que o clima ele influencia aí muito, né, na agricultura, na produção agrícola. Inclusive é um dos elementos aí que pode até causar né, um impacto econômico. O que tu tem a dizer para os produtores em relação então ao clima agora, nesse período que se começa as culturas de inverno, especialmente no sul? Para as culturas de inverno, a notícia que a gente tem assim, é que as condições em termos de temperatura vão ficar muito próximas da normalidade. Inclusive, não são esperados grandes eventos de geada, agora pelo menos no início da entrada do inverno. Então, as temperaturas vão ficar mais ou menos parecidas. Em termos de distribuição de chuvas também. Aqui, quando eu estou falando isso aqui, eu estou considerando até região norte do Paraná, sul de São Paulo, né, falando das culturas de inverno. Então, o destaque fica por conta da precipitação. Daí, em agosto, sim, a gente está com uma tendência, trabalhando com uma estimativa de que agosto seja já um mês um pouco mais seco, com uma chuva em torno de 50 milímetros abaixo da média normal. O que é isso para o produtor entender? Todo mundo tem na sua fazenda aquele pluviômetro que ele vai lá e registra, anota na cadernetinha. Então ele já sabe muito bem, ele conhece a sua fazenda, ele sabe que em agosto chove 200 milímetros, 100 milímetros. Sim. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou dizendo que o agosto vai ser um mês com temperaturas abaixo da média. O que ele vai fazer? No Brasil, onde ele estiver, quando a gente fala isso aí, ele vai pegar esse seu dado histórico, essa sua média de chuva do mês de agosto, e vai subtrair, né? Vai descontar esse valor que a gente está dizendo que vai ser abaixo da média. Então, por exemplo, digamos que nós tenhamos um agricultor que está ali na região central do Paraná, ali um pouco mais para cima, ali na região de Londrina. Nosso amigo, ele planta trigo, ele está preocupado com a chuva. Então, quando eu falar para ele, olha, o mês de junho vai ser com chuvas
pouco acima da média, em torno de 50 milímetros. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele dado dele de junho e vai somar, olha, junho do ano passado, ou a série de dados que ele tiver, na verdade, né? Quanto mais tempo, melhor. Aí ele vai fazer essa comparação, olha, o rapaz lá falou que vai chover 50 milímetros a mais, então ele já sabe que, olha, mas eu sei que geralmente junho é muito chuvoso, e agora estão dizendo que vai chover mais ainda. Então, dependendo da época do ano, ele já pode começar a se preocupar com algumas coisas, doenças fúngicas, por exemplo. Então, isso depende muito de região para região e qual é o prognóstico, né? Temperaturas muito elevadas, às vezes o problema pode ser chuvas excessivas. Então, isso aí depende de cada região e de cada cultura. Muito bem. E em relação às culturas de verão, aí já dá para fazer um prognóstico, dá para fazer uma tendência climática aí para esse ano ainda, a partir ali de setembro, outubro? Olha, a gente já está trabalhando aí, embora seja um pouco cedo, nós estamos entrando em junho, para a gente ter uma segurança, a gente trabalha até 6 meses no máximo. Uhum. Então, a gente consegue ir até dezembro com algum grau bastante interessante de confiabilidade. O grande fator chave aqui, que a gente pode também discutir depois, é a presença do El Niño, que agora nessa transição aqui, que fica de época mais quente para época mais fria, o El Niño ele dá uma bagunçada no clima e a gente meio que fica sem saber para que lado que ele vai. Uhum. Mas alguns prognósticos já estão indicando, na verdade, um atraso no início das chuvas para a próxima safra-verão. Então, digamos, aquele pessoal que planta ali na segunda quinzena de setembro, que tenta utilizar ao máximo o período da safra-verão, né, primeira e segunda safra, para conseguir fazer duas, tem que tomar muito cuidado, porque a gente já está trabalhando com essas estimativas de atraso das chuvas, principalmente de Santa Catarina, fazendo um transecto assim do Brasil, né? Então você pega de Santa Catarina até o Pará, e lá do Acre até o oeste baiano, a gente tem uma grande mancha mostrando uma condição de atraso das chuvas regulares. Isso é uma informação importante, a gente espera confirmar essa informação agora na primeira quinzena de junho, para daí novamente reforçar essa recomendação, porque ela impacta muito, né? Então, por exemplo, o produtor que ele ainda não comprou o seu insumo para o início da próxima safra, e ele começa a ter essa informação com um grau de segurança maior de que de fato vai ocorrer um atraso, então ele já sabe que ele vai ter que trabalhar com materiais mais precoces para dar tempo de ele fazer uma segunda safra. Então veja como o clima ele vai muito além daquela questão de a gente saber se choveu ou não, o quanto vai me impactar, enquanto está a lavoura no campo. Então o clima ele pode entrar como um aliado antes mesmo, para auxiliar no planejamento. Verdade. João, para produtores que quiserem estar aí bem informados em relação ao clima através da Clima Tempo, como é que o pessoal faz aí? Procura vocês? Tem algum canal especial? Tem. Nós desenvolvemos um produto lá na Clima Tempo, o produto já está indo para o seu 3º ano de existência, o nome é AgroClima Pro. É uma consulta rápida na internet, o pessoal acha muito facilmente, é www.agroclimapro.com.br. Lá, isso é uma ferramenta de agrometeorologia de precisão. O que a gente faz? O agricultor ele se cadastra na nossa base, ele passa a receber informações para a região da sua fazenda. Então, ele recebe a informação de como vai estar esse comportamento climático ali para a sua micro-região, como vai estar essa previsão do tempo para os próximos dias. Será que eu vou conseguir fazer o plantio? Será que eu vou conseguir fazer a colheita? Sim. Será que eu vou conseguir fazer minhas aplicações? E o clima, né? Será que a minha janela vai estar menor, vai estar maior? Tudo para a sua micro-região. Então, esse é um produto que a gente tem lá. E além dessas informações no computador e no celular que ele pode consultar, a gente também entrega uma consultoria 24 horas. Pode ligar, bate um papo comigo, a gente conversa de clima, conversa de mercado também, um pouco que a gente vai batendo um papo. O produtor ele gosta muito de ter mais segurança na informação que ele consome. Então, essa conversa é muito importante. Então, tá certo. A gente agradece aí a tua presença e tu aceitar o nosso convite de falar sobre clima. A gente conversou com o João Castro, meteorologista da Clima Tempo. João, muito obrigado, um bom fim de semana, até a próxima aí. Valeu, obrigadão, um abração. Um abraço.